Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu aqui de novo. Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico do meu marido, né? Como é que foi? Então, é assim. O Eduardo, meu marido, ele tinha diabetes, pressão alta, né? E assim, um pouquinho de gordura no fígado, leve. E ele fazia exames anuais, né? Com a endócrino. Quando foi 2020, que começou a pandemia em março, a gente fez em setembro. Tava tudo ok. E que eu vou na mesma médica. Daí, quando foi 2021, na pandemia também, ele não fez o exame. Não fez o exame. Daí, quando foi 2022, ele voltou na médica para fazer. Daí até que demorou um pouquinho para fazer esse exame, porque aqui em casa todo mundo pegou Covid. Daí naquela época era 10 dias sem sair de casa, sem fazer nada. Nós ficamos aqui. Daí acabou a Covid, todo mundo sarou. Daí ele foi fazer o exame. Daí ele fez o exame. Daí esperou ficar pronto, né? Inclusive esse exame é ultrassom, é do abdômen, para ver os órgãos, sempre ele fazia, exame de sangue. Aí vamos levar para a médica. Eu sempre peguei o exame e vi antes, mas dessa vez eu não vi. Daí tava no consultório esperando a médica chamar. Daí o que aconteceu? Daí eu abri o exame para ver. Gente do céu, quando eu abri para ver esse exame, eu pedi para Deus para mim ser ignorante. Eu digo assim, não que eu seja inteligente, mas tudo que eu leio eu faço associação com uma coisa que eu já li, que eu gosto de ler muito. E eu já fiz, eu já li, eu já via que tinha alguma coisa a ver com câncer naquele exame, né? E eu pedia para Deus para eu estar errada, para mim ser uma pessoa ignorante assim, de não ter conhecimento das coisas, para que aquela afirmação que eu estava pensando não fosse exata. Então, eu não queria saber de fazer essa associação, sabe? E como eu faço rápida, eu fiquei agoniada, eu fiquei aflita. Só que daí eu tentei disfarçar, tentei me controlar por causa do meu marido. Daí a médica chamou. E além do mais, eu sou uma boa observadora. Eu antigamente, né? Hoje já não. Era bem quietinha e observava o jeito das pessoas, né? Eu entrei no consultório e ela abriu o exame, fez as perguntas antes, normal. Daí quando ela abriu, mudou o semblante dela, mudou a fisionomia, mudou a face. Falei, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, meu Jesus. Só que eu acho que ela não quis deixar a gente nervoso, triste, angustiado. Daí o que ela fez? Ela falou assim, olha, ele tá pedindo, tem um probleminha aqui, ele tá pedindo, eu pedi um ultrassom, ele tá pedindo para fazer uma tomografia para ter certeza do que tá vendo. Então eu vou falar para você fazer essa tomografia o mais rápido possível e vou te mandar por outro médico que é especializado nesse assunto. Esse médico é um ótimo médico, o melhor de Campinas, foi meu professor da faculdade. Você vai estar em boas mãos. E eu não sei se foi eu, se foi ela, que eu falei assim, se precisa ir rápido, não é melhor dar uma cartinha? Daí ela me deu uma cartinha para ele atender, né? Porque apesar de a gente ter convênio, mesmo por convênio é difícil o atendimento, né? Quem tem sabe disso. E daí, a gente foi no médico e foi fazer o exame. Daí eu lembro que eu saí de lá, eu fui no médico, daí cheguei, né, já saí do consultório da endócrino, nós já fomos no consultório desse médico que ela indicou, chegamos lá, falei com a recepcionista, ela falou que não tinha consulta. Eu falei assim, mas é urgente? Ela falou, não tenho. Eu falei, e se pagar particular? Ela falou, também não tenho. Eu falei assim, olha, eu tô com uma cartinha da médica dele. Então, se por favor você mostra você mostra a cartinha da médica, que eu acho que eles entre médico aí deve ter alguma coisa de ética profissional, né, para atender. Ela falou assim, deixa aqui que depois eu te ligo para ver como é que ficou. Fui embora para casa. Daí no outro dia, ela me ligou, ela falou que surgiu uma vaga, uma desistência à tarde, se eu queria. É lógico que a gente queria, né? Daí eu fui. Aí eu fui com ele, eu acho que eu não lembro direito, nesse meio tempo, a gente já tava com a tomografia, e foi rápido. Daí chegando lá, ele viu
os exames, né? E ele conversando assim, virou pra gente, falou pro Eduardo e pra mim: ah, é um tumor maligno, que você tá no fígado. É um tumor maligno que tá numa parte do fígado que dá pra mim. Eu vou pedir uma ressonância, conforme a ressonância, pelo que eu tô vendo aqui, dá pra ser retirado e é uma operação delicada, mas dá pra ser retirado e o fígado se regenera. Né? Então é isso, se na ressonância der tudo certo, é isso que a gente vai fazer, a cirurgia. Daí quando ele falou tumor maligno, eu falei assim, eu lembro que eu questionei ele, né? Eu falei assim, mas doutor, o tumor maligno a gente não sabe só quando faz a biópsia? Como é que vai saber aí pelo exame que é tumor maligno? Ele falou assim, pela minha experiência profissional, então eu já sei que é. Né? E antes disso um pouquinho, né, quando ele falou tumor maligno, eu falei assim, não tô acreditando nisso que eu tô escutando. Ele falou tão calmo, sem preparar a gente, sem nada, sabe? Jogou assim na cara, tumor maligno. Eu falei, mas peraí, o senhor tá falando que o que ele tem é tumor maligno, é isso que eu tô entendendo? Ele falou assim, é isso mesmo que você tá entendendo. Você quer que eu repita? Eu falei, meu Deus do céu, que grosseria. Nada simpático da parte dele, né? Mas fazer o quê, né? É isso que a gente tinha pra hoje, pra aquele momento. Então, escutamos tudo certinho, daí fomos fazer a ressonância. Daí, gente, é o seguinte. Até então tava sendo forte, sabe? Daí eu cheguei no carro, tava sendo forte por causa do meu marido. Daí eu cheguei no carro, eu desabei a chorar. Mas chorava desesperado, que nem desesperada, né? Que nem criança. Chorava. E eu falava assim pra ele, porque eu sou bipolar, né? Por causa da pandemia, o que eu fiz esse homem chegar em casa, tomar banho, tinha pressão alta, tinha diabetes, com medo de pegar Covid e ia acontecer alguma coisa com ele. Então toda vez que ele chegava em casa, eu falava assim, toma banho. E passava álcool em tudo que chegava na minha casa, tudo. Então eu acho que eu estressei ele, sabe? E nessa hora de desespero, eu falei assim, fui eu que causei esse câncer em você. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque na pandemia eu já sou bipolar, já tenho mania de limpeza, daí eu fiquei estressando você pra você tomar banho toda hora, pra passar álcool em tudo, com exagero de limpeza, e deixei você muito triste, e você ficou desse jeito por causa de mim. Falei, quem deveria estar indo no seu lugar sou eu. Deus devia ter me levado, não você. Porque você é prático, resolve as coisas muito fácil na vida. E eu sou problemática. Tudo que acontece que eu vou fazer, eu limpo demais, eu sou demorada, eu sou estressada. Então é você que tem que ficar com os meninos, com nossos filhos, não eu. Daí ele virou e falou assim pra mim, também foi um tapa na minha cara. Ele falou assim, é melhor que você fique, porque você ganha mais do que eu. E como eu ganho menos, os meninos não vão ficar bem assistidos quanto estaria com você. Aí eu falei pra ele, que adianta eu ganhar mais do que você? Que adianta a pessoa ter dinheiro e não ser prática, não ser resolvida na vida, não saber fazer as coisas? O que adianta? Não adianta de nada. É melhor Deus me levar e deixar você, porque eu peço pra Deus, se deixar você, que quiser me levar depois, pode me levar, não tem problema nenhum. Ele falou assim, ele falava, né, tentava me consolar, você não causou nada de mim. O que a pessoa tem que passar, a pessoa passa. E pronto. E ele falou assim, vamos pensar positivo. Daí ele começou a me consolar, gente do céu. Ele começou a me consolar. Ele falou assim, o médico não falou que é só fazer a operação, tirar a parte do tumor, e daí o fígado se regenera, eu vou ficar bom, pronto, acabou. Não precisa ficar nervosa. Daí eu falei assim pra ele ainda, olha gente, olha, eu não tava bem mesmo. Eu falei assim pra ele, você não tá entendendo que ele falou que o tumor é maligno. Você sabe que é maligno? Vem do mal. Benigno vem do bem, o seu é maligno. Então por isso que eu tô nervosa. E ele falou assim, olha, você não pode ficar desse jeito. Você não pode ficar desse jeito. Eu vou na casa do seu irmão agora para conversar com eles, para eles tentar te acalmar, porque você não pode chegar em casa desse jeito perto dos meninos. Eles vão ficar tristes.
Daí eu falei assim: faz o seguinte. A médica falou que conhece esse médico. A gente conheceu ela. Eu gosto dela, você gosta dela. A gente confia nela. Mas tem o pediatra das crianças não, dos meus meninos, tá? Tem o pediatra dos meninos que atende eles desde que nasceram, né? Um tá com 16, outro com 18. E eu confio nele. Ele conhece vários médicos de Campinas. Liga pra ele. Pergunta pra ele se ele conhece esse médico, se esse médico é bom, se a gente pode confiar nele. Ele falou: não, liga você, fala você, porque sempre é eu que falava as coisas. Eu falava: eu não tô em situação de conversar com ele. Você liga, você conversa, que você quer saber, você explica o que você tem, que você quer saber se você pode fazer tudo que tem que fazer com ele. E daí? Daí ele ligou, né? Graças a Deus, Deus é tão bom. Ele é tão ocupado, né? Ele atendeu na hora. E ele conversou com o Eduardo. Eduardo explicou, falou que tinha um tumor no fígado, que tinha descoberto agora, num exame de rotina. E que a médica indicou esse médico, que ela disse que foi professor dela na faculdade, que é o melhor de Campinas. Daí o pediatra deles, eu adoro o pediatra deles, gente. Muito bom. Não posso falar o nome. Falou assim: olha, Eduardo, além dele ser o melhor médico de Campinas para operar, você pode confiar nele e ele é meu amigo particular. Pode fazer tudo com ele. Eu até falei assim: fala para ele, Eduardo, que eu não achei ele simpático. Daí ele falou assim: fala para Cristina que não interessa a simpatia nesse momento. Interessa a mão dele, que é boa para ele operar, e pronto. Ele é bem certeiro, assim, sabe, no que ele falava. E eu gostava dele por causa disso. Ele sempre foi honesto e que tivesse que falar, ele falava. Daí pronto, desligou. Daí eu comecei, né, a me acalmar, né, confiava nele. Daí eu comecei a pensar assim, nervosa, né, mas, bom, se a médica falou, se o pediatra falou, né, então vai que é um sinal de Deus, né, que ele é o melhor médico de Campinas, mesmo sendo pelo convênio, vai operar e dá tudo certo, né. Pronto, viemos pra casa. Daí chegou em casa, outra coisa, no carro a gente combinou o seguinte, ele resolveu a não falar nada para os meninos, porque tinha que fazer a ressonância, tinha que fazer mais exames de sangue, tinha que fazer várias outras coisas. Então ele falou: não vou falar para ela, eu vou falar quando marcar a operação, estiver próxima da operação para operar. E daí, para marcar a operação, precisava da ressonância, para ligar para a menina para operar, para a secretária do médico. E daí foi que a gente veio para casa, né, fez o que tinha que fazer. Daí, nos outros dias, foram direto de exame, de ressonância, e a gente foi muito corrido, a gente fazendo o que tinha que fazer em casa. E a gente fazia as atividades que tinha as tarefas de fazer em casa, muito correndo. A gente fazia uma comida rápida, às vezes comprava até mistura para trazer pronta para os meninos almoçarem e depois a gente voltar a fazer as coisas, isso sem falar nada para eles. E graças a Deus eles ficavam jogando videogame, não perceberam nada. E daí a ressonância ficou pronta no dia. A gente foi levar para ele, porque ele queria ver a ressonância, né? Minto, deixa eu fazer só uma observação. A ressonância foi feita dia 17 de junho, se eu não me engano. E eu fiquei apreensiva, porque tudo era urgente, né? Daí eu liguei para a secretária do médico, eu falei assim: olha, ele acabou de fazer a ressonância. Ela falou assim: mas tem que esperar o médico do hospital laudar. E eu fiquei sabendo lá no médico do hospital que eu não sei o porquê que ele não ia laudar, que ele não ia laudar aquele dia porque ele tinha outros compromissos. Daí eu liguei lá no hospital, pedi pelo amor de Deus para ele laudar. Ela falou assim: mas tem uma coisa, o médico que atende você também atende no hospital, ele vai ver, ele vai conversar com a equipe lá, ele vai ver a ressonância dele. Daí, né, eu fiquei aguardando. E eu ligando para o hospital, cobrando esse médico para olhar a ressonância. Eu fiz até uma coisa, eu vou falar. Vou ser sincera, eu vou falar. Eu liguei até pro consultório desse médico que fez a ressonância e falei com a secretária dele, para pedir para ele para ver a ressonância, sabe? Nem se eu pagasse para ele. Daí ela falou assim que não existe isso, que ele ia fazer quando ele voltasse no hospital. Daí o que aconteceu? Daí nesse meio tempo também liguei para a secretária do médico e cobrei de novo. Eu falei: esse negócio é urgente? Oxe, fala pro médico que tá lá com ele no hospital, cobrar dele ver essa ressonância, tudo, né, rápido.
Bom, do dia 17 ficou pronta a ressonância, acho que dia 20. E eu consegui ir na consulta, eu vou falar pra vocês, eu acho que dia 21, 23. Eu sei que eu fiquei nervosa, que eu achava assim, que a ressonância ficava pronta num dia, eu ia no mesmo dia no médico, que ele tinha que atender. E não é assim que funciona as coisas, né? O convênio, né? Infelizmente. Isso eu fiquei indignada. A ressonância ficou pronta, ela falou, não, mas tem consulta só, ele atende só aqui no consultório dia tal. Então fui lá, né, no dia tal, né, acho que se passou uma semana depois do exame pronto. E eu achava que não, que era no outro dia que tinha que olhar. E ainda mais fui. Fui, daí ele olhou o exame, ele falou assim, ó, realmente dá para operar, eu queria ter certeza. O tumor tá próximo da veia, tá próximo, mas é uma operação delicada, mas que dá para fazer. Daí assim, eu pergunto muitas coisas pros outros, muito, sabe? E eu não perguntava nada lá perto do Eduardo, porque antes de entrar na consulta, ele tava com a mão assim, ó. Gente do céu, ó, tremendo. Ele tava com a mão assim, tremendo. E eu acalmei ele pra entrar na consulta. Eu falei assim, eu ia perguntar pra ele assim, uma pergunta besta, né? Porque toda operação é de risco. Eu ia perguntar se a operação é de risco, quanto tempo que demora, se é uma operação delicada perto da veia, se na hora de estar perto dessa veia é, se vai acontecer alguma coisa. Eu fiquei pensando em perguntar para ser uma operação de urgência. Não perguntei nada. Nada, para não deixar ele nervoso. Ele só perguntou quanto tempo que ia demorar a operação, né? Se tinha que fazer mesmo. E, eu levei os exames de sangue. Assim, eu levei os exames de sangue também, sabe? Exames de sangue